camaradada! Vocês já ouviram a história da fábrica estadunidense que teve uma manifestação, uma greve feita pelas operárias em 1857 e que elas foram presas dentro da fábrica e queimadas vivas? Barbudo, barbudo! Como é que tu conta uma história dessa com um sorriso na cara, camarada? Essa aí que você tá falando é a origem do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Já tô sabendo há tempos. Agora, esse sorriso aí não tô entendendo não. Essa história é fake, camarada. Você caiu na pegadinha do malandro. Quer dizer, mais ou menos. Vem comigo que eu te explico. Você já deve ter ouvido a história de que em 1857, lá nos Estados Unidos, em Nova York, para ser mais exato, uma indústria têxtil teve uma greve protagonizada pelas operárias e que elas foram trancadas dentro da fábrica e queimadas vivas. Essa história, apesar de ter sido muito difundida como a origem do Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, ela na verdade é um zirigundum, um mito criado e que a gente vai no vídeo de hoje explicar a razão dessa criação e a verdadeira história por trás do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o dia 8 de março é que ele é um dia importantíssimo. Hoje é dia 9 de março e o dia 8 de março foi ontem, mas aqui no Rio de Janeiro as organizações feministas, as organizações da mulher estão preparando as grandes manifestações para segunda-feira, amanhã, dia 10 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E ele é um dia tão importante, que ele mudou a face do mundo, a forma como o mundo se organiza e deu uma grande freada nos capitalistas durante pelo menos 70 anos. E foi responsável por tornar quase que metade do planeta um ambiente melhor de se viver do que a parte que infelizmente ainda vive no jugo do capitalismo. Hoje nós vamos contar a verdadeira história do dia 8 de março. E essa história começa na Conferência de Paris, a Conferência Socialista dos Trabalhadores, que aconteceu em 1889. Enquanto a burguesia obrigava os trabalhadores a construir lá em Paris a Torre Eiffel, uma construção provisória que duraria pouco tempo, embora já se tenha passado mais de 100 anos e ela ainda esteja lá, enquanto os trabalhadores faziam a construção da Torre Eiffel, lá na cidade de Paris era organizada a Conferência Internacional Socialista, a Conferência Internacional Socialista dos Trabalhadores, que ia dar origem à Segunda Internacional, a segunda organização socialista internacional. A primeira delas, vocês devem saber, eu participava junto com o camarada Engels, e um dos meus maiores opositores na Primeira Internacional eram os anarquistas, representados, muito bem representados, pelo Mikhail Bakunin, que aliás, ainda hoje é procurado pela polícia carioca aqui no Rio de Janeiro e é um dos grandes acusados pelas organizações, pelas manifestações trabalhistas de 2013 e 2014. Para minha grande raiva e inveja. Mas em 1889, na Conferência Internacional Socialista, que fundava a Segunda Internacional, trabalho árduo de vários militantes, dentre eles meu grande camarada Engels, que trabalhou arduamente para conseguir organizar a Segunda Internacional. Desde que havia sido extinta a Primeira Internacional, esse era um objetivo tanto meu quanto do Engels. A Primeira Internacional findou em 1876 e para nós era muito importante. Conseguimos construir uma organização dos trabalhadores que representasse toda a classe e pudesse organizar a luta dos trabalhadores de forma internacional. E ali em Paris houve uma marxista porreta, importantíssima, que deu um passo fundamental na luta dos trabalhadores. Porque a participação dela foi o que mudou a forma como os trabalhadores passaram a ver a questão feminina, a questão da mulher, dentro da organização social do trabalho. Uma marxista poderosa, sensacional, pela qual eu sou apaixonado, chamada Clara Zetkin. Essa mulher é fundamental
não só na luta feminista, como também na luta marxista. E para a gente entender a importância da Clara Zetkin, eu preciso antes retornar um pouquinho à história da Primeira Internacional. A Primeira Internacional, ela era disputada por três grandes correntes. Uma, a desse que vos falas, a corrente dos marxistas. A segunda, a corrente anarquista, representada por Bakunin, mas não só por Bakunin, por vários outros camaradas anarquistas que haviam lá. Assim como os marxistas, embora se chamem hoje de marxistas, éramos uma corrente que pensávamos como comunistas. E a terceira grande corrente que disputava a Primeira Internacional era a dos reformistas, os socialistas utópicos. A história da Primeira Internacional é a história da disputa entre essas três correntes. E se a gente quiser entender o que aconteceu na fundação da Segunda Internacional, a gente precisa compreender esse momento. Porque as disputas internas entre essas correntes acabaram levando à extinção da Primeira Internacional em 1876. E logo que ela foi extinta, tanto eu quanto Engels percebemos que era fundamental reconstruí-la. Porque se não houver um instrumento internacional que unifique a luta dos trabalhadores globalmente, nós perdemos de lavada para a burguesia. Porque a burguesia, o capital, ele é organizado. Ele é organizado nacionalmente e internacionalmente. E a história da humanidade, ela é definida pela história da luta de classes. E se a classe dominante é organizada e a classe dominada não, a gente já sabe qual é o resultado dessa luta. Então, tanto eu quanto Engels empreendemos grandes esforços para tentar reconstruir a Internacional, fazer uma segunda grande Internacional. Eu acabei sendo enterrado em Londres antes de conseguir esse intento, mas Engels continuou o trabalho e ele, junto com outros camaradas, conseguiram fundar a Segunda Internacional. No entanto, eu vou adiantar para vocês, na Segunda Internacional, quem levou a organização de braçada foram justamente os reformistas. E um nome importante entre eles é o Lassalle, que embora já tivesse falecido, assim como eu, seus seguidores organizavam os movimentos sociais-democratas nos diversos países. E eles estavam fortemente presentes na primeira Conferência Internacional Socialista dos Trabalhadores, a conferência que aconteceu em Paris, na qual a camarada Clara Zetkin foi essencial. E ela foi essencial porque os seguidores de Lassalle, eles eram contra a inclusão da questão da mulher dentro do movimento socialista. Na verdade, mais do que isso, eles eram contra o trabalho feminino, porque eles acreditavam que a existência de mulheres trabalhadoras diminuía, era responsável pela diminuição do salário dos trabalhadores em geral. Clara Zetkin respondeu teoricamente, de forma correta, muito bem respondida, a cada um dos teóricos de Lassalle lá na conferência. E provou, de forma irredutível e irrebatível, que a questão da mulher nada tinha a ver com a diminuição dos salários dos trabalhadores. Que isso acontecia porque essa é a forma que o capitalismo se organiza. Ele vai sempre reduzir o salário ao mínimo necessário para a existência dos trabalhadores. E não era a concorrência da entrada das mulheres no mercado, como queriam nos ludibriar os defensores da economia neoclássica, que derrubava o salário dos trabalhadores. O que fazia isso era um movimento histórico. E se a classe trabalhadora queria aumentar seus salários, ela precisaria estar organizada e pressionar na luta por esse aumento. E eu vou ler para vocês a declaração da Clara Zetkin na Conferência de Paris, a conferência que deu início à Segunda Internacional. Não formularemos nenhuma demanda em particular, porque não queremos separar nossa causa da causa dos trabalhadores em geral. Não exigimos nenhuma outra proteção que aquela que demanda o trabalho em geral contra o capital. Só consentimos uma única exceção, em benefício das mulheres grávidas, cuja condição requer medidas de proteção particular ao interesse mesmo da mulher. Embora Clara Zetkin fizesse questão que não fosse separada a luta dos trabalhadores homens dos trabalhadores das mulheres, com uma única exceção que é dada à mulher grávida, e que hoje a gente estende não só a grávida, mas aquela que
acabou de parir, a mulher que acabou de ser mãe, embora ela defendesse isso, a conferência atribuiu e assumiu toda a defesa da camarada, mas ainda estendeu duas diferenças. Em favor do trabalho da mulher, com medidas especiais para a mulher grávida e proibindo o trabalho noturno e da menor de 18 anos. A atuação da camarada marxista Clara Zetkin na fundação da Segunda Internacional foi importantíssima para que os socialistas, os partidos socialistas do mundo inteiro, entendessem que existe a questão da mulher e que a questão da mulher faz parte de uma questão social. Ela não fundou essa percepção socialista, mas ali ela universalizou essa questão. A primeira obra que fala sobre a questão da mulher é o livro Mulher e Socialismo, de Auguste Bebel. Bebel ainda era um teórico do socialismo utópico, mas 5 anos depois, o meu grande camarada Engels lançou uma obra definitivamente porreta: A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eita, barbudo, que é hoje que te cancelo! Conta aí por que tu não participou dessa obra com Engels, camarada! Eu vou deixar que a camarada, lá do Suavemente Comentado, complete essa frase para mim. Mas eu teria participado. E ainda, depois que o Marx foi de Americanas, Engels escreveu essa obra 1 ano depois que eu tinha sido enterrado em Londres. Mas isso não significa que eu não participei da obra. Na verdade, Engels é extremamente profícuo e ele conseguiu, em 1 ano, escrever uma obra partindo das notas que eu escrevi numa obra que nem era tão boa, que era A Sociedade Antiga, de um sociólogo estadunidense. Em cima das notas que eu deixei escrita quando eu estava lendo o livro, Engels leu as minhas notas e achou que dali podia fazer uma obra. E ele fez, por mérito próprio, A Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado. E foi a partir da obra de Engels que Clara Zetkin aprofundou as questões da mulher dentro da sociedade capitalista e concluiu, tanto na SPD, o Partido da Social Democracia Alemã, da qual ela fazia parte, quanto levou depois para a Segunda Internacional. E aí eu vou contar daqui a pouco uma terceira grande trabalho da camarada, e também continuou o desenvolvimento teórico dela. Ela concluiu que a emancipação feminina, a emancipação da mulher, só é possível num Estado socialista. Mas, embora só seja possível no Estado socialista, há questões dentro do capitalismo que devem ser conquistadas no espaço que é possível. Melhorias para a condição feminina, que não vão permitir jamais a emancipação completa da mulher, porque o modo capitalista impede a emancipação da classe trabalhadora, mas vai permitir que ela galgue melhores condições e assim vai dar a ela maior autonomia de luta, para que a emancipação completa seja enfim conquistada quando pudermos, de fato, construir um Estado socialista. E eu acrescentaria, somente quando conseguimos conquistar um mundo comunista, camarada. Mas a diretriz da Clara Zetkin permitiu que a classe trabalhadora repensasse em estratégias que ela tinha, porque o movimento do sufrágio feminino até então era um movimento burguês, da burguesia. Eram as mulheres da burguesia que faziam a luta pelo sufrágio feminino. E a classe trabalhadora, a mulher trabalhadora, era colocada de escanteio. Clara Zetkin percebe que, embora ambos os movimentos trabalhem separados, eles podem fazer ações em conjunto e dar um golpe no inimigo juntos. E a partir dessa perspectiva se constrói em todos os partidos socialistas uma ideia de que é possível construir organizações femininas, organizações da mulher trabalhadora, partições dentro dos partidos socialistas que permitam a elas terem estratégias próprias de trabalho, inclusive da luta pelo sufrágio feminino. E isso teve melhor desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, aonde o Partido Socialista Estadunidense, SPA, na sigla em inglês, assumiu a existência de uma secretaria, uma secretaria de luta feminina, e a secretaria de luta feminina conseguiu amadurecer no decorrer dos primeiros anos do século XX a necessidade de um dia nacional de luta da mulher. E esse dia eleito foi um domingo, o último domingo de fevereiro. Os Estados Unidos, portanto, têm o mérito
de ter sido o primeiro país a ter um dia especial da luta da mulher. Um dia feito pelas socialistas mulheres. Um dia feito pelo Partido Socialista e pelas mulheres trabalhadoras. Na resolução do partido, não era possível organizar-se junto com o movimento burguês, porque eles entendiam que os interesses das mulheres burguesas eram diferentes dos interesses das mulheres trabalhadoras. Mas dava liberdade para que as mulheres do partido individualmente ingressassem também em movimentos organizados pela burguesia. E foi com essa ação, tirada pelos partidos socialistas americanos das mulheres, que se construiu o Dia Nacional da Mulher no último domingo de fevereiro. E o domingo anterior era um dia em que elas deveriam organizar panfletos e distribuir entre as trabalhadoras de todos os Estados Unidos. Essa ação do Partido Socialista Americano foi bastante importante. E aí eu preciso contar uma segunda coisa. Clara Zetkin, a partir da Segunda Internacional, conseguiu organizar a primeira Conferência Internacional da Mulher Socialista, que aconteceu em 1907, pouco antes das trabalhadoras americanas decidirem fazer o Dia Nacional da Mulher. Nessa conferência internacional foram mulheres de diversos países trabalhadoras socialistas organizar a luta internacional. E ali decidiu-se que ia ter uma Secretaria da Mulher dentro da Segunda Internacional, e a primeira presidente eleita para essa secretaria foi Clara Zetkin, que deveria ser presidente durante 3 anos, porque a conferência seguinte, que elegeria a próxima, aconteceria em 1910. Eu estou contando tudo isso para vocês, porque vai ser importante para a formação do dia 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. Agora, camarada, se você está seguindo a gente até aqui, é porque para alguma coisa esse vídeo lhe foi útil. Então você já sabe, né? Segue a gente nas nossas redes. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, camarada, se inscreve e aproveita esse momento para dar aquele joinha, porque essa curtida ajuda muito a divulgar esse conteúdo para outras camaradas que ainda não assistiram a esse conteúdo. E se você ainda não ativou seu sininho, aproveita para ativar, camarada, porque assim você vai ser notificado de todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal. E também é bem importante que você entre nessa rede daqui, porque nós nunca temos certeza de quando é que o capital vai cortar qualquer um de nossos canais, incluindo esse. E a forma que a gente vai ter de informar você onde é que a gente vai passar a postar nossos vídeos é através dessa rede daqui. Então, camarada, dá um pulinho lá e se inscreve nela. A gente também está aqui na rede chinesa e, camaradas, nenhuma dessas redes mantém esse canal. Nós aqui do canal não somos profissionalizados. Todos nós temos outros trabalhos e colocamos recursos nossos para estar mantendo esse programa no ar. Então, se você puder contribuir com qualquer valor, vai nos ajudar muito a manter esse canal funcionando. Já sabe, né? Entra lá no Apoia-se. Qualquer valor é bem-vindo. De R$1 já é bastante ajuda, porque a gente precisa apertar mais o cinto para estar conseguindo manter o canal funcionando. E agora, tem mais uma coisa que é fundamental, é fuderosa dentro do Dia Internacional da Mulher, que é importantíssima para a luta anticapitalista e que a gente vai contar para você agora. E para contar isso, eu vou fazer uma retomada rápida dos acontecimentos. Em 1889, acontece a Conferência Internacional Socialista dos Trabalhadores, que dá início à Segunda Internacional. Nela participam 8 delegados mulheres, um deles, a famosa Clara Zetkin, que consegue incluir na pauta socialista a questão da mulher. E a partir da contribuição teórica de Clara Zetkin, os socialistas incluem na pauta de luta o trabalho da mulher, o trabalho feminino. Em 1907, acontece a primeira Conferência Internacional Socialista da Mulher, na qual Clara Zetkin é eleita presidente pelos próximos 3 anos. Nesse tempo, os partidos socialistas do mundo inteiro começam a discutir e debater a questão feminina. E lá nos Estados Unidos, isso evolui para o Dia Nacional de Luta da Mulher, que é comemorado no último domingo de fevereiro de cada ano. Na segunda Conferência Internacional Socialista da Mulher, que acontece em 1910, as camaradas americanas, as camaradas estadunidenses, relatam o sucesso da sua empreitada e uma alemã chamada Louise Litz propõe que seja feito o Dia Internacional de Luta da Mulher. Naquela conferência,
com debates profundos, chega-se ao consenso de fazer o dia 8 de março como o Dia da Mulher, o Dia Internacional de Luta da Mulher. Essa segunda Conferência Internacional Socialista da Mulher acontece em agosto de 1910. E o primeiro Dia Internacional da Mulher é comemorado em 1911. Mas diferente do que foi decidido na Assembleia, o primeiro dia, excepcionalmente, não aconteceu no dia 8 de março. Aconteceu no dia 19 de março. E Alexandra Kollontai, uma mulher trabalhadora socialista que teve um desempenho importantíssimo na Revolução Bolchevique russa, deixou documentado que essa mudança da resolução feita no ano anterior, excepcional, tinha como caráter específico comemorar, marcar como dia de luta o dia em que o príncipe da Áustria, em 1848, havia pela primeira vez admitido que iria sancionar o voto feminino, o sufrágio feminino. Não foi executado, mas graças à greve dos trabalhadores que aconteceu em 1848 na Áustria, o príncipe austríaco recuou e tinha prometido que iria dar o sufrágio feminino. E em lembrança a essa luta não cumprida, o primeiro Dia Internacional da Mulher foi comemorado no dia 19 de março. Mas dali em diante, passou-se a comemorar no dia 8 de março. E é aqui que entra uma data excepcional que vai surpreender você. A Rússia, diferente dos outros países da Segunda Internacional, não seguia o calendário gregoriano. Lá era aplicado o calendário juliano. E por isso, enquanto no Ocidente era 8 de março, na Rússia era 23 de fevereiro. Em 1914, os países capitalistas iniciaram a primeira grande guerra capitalista mundial. E a Rússia participou da guerra, gastando um dinheiro que não tinha e levando os trabalhadores do país à fome. No dia 23 de fevereiro de 1917, as camaradas russas fizeram uma grande manifestação por todo o país, indo às ruas e gritando a palavra de ordem: pão e paz, que mais tarde ia se tornar pão, paz e terra. Mas aquela manifestação gigantesca foi o estopim que iniciou uma revolta na Rússia, levando o czar a renunciar e iniciando a Revolução Bolchevique. Isso mesmo, camaradas. A Revolução Bolchevique, ela se inicia com as manifestações do dia 8 de março, que excepcionalmente na Rússia era 23 de fevereiro. Graças a ela, mudou-se o caráter do governo russo e surgiu o primeiro país realmente socialista no mundo. E quando muitas feministas dizem que a revolução será feminista, a gente bem pode acrescentar: não só será, camarada, a revolução foi feminista. Foi o 8 de março, que na Rússia era 23 de fevereiro, que iniciou o processo do primeiro país socialista. Foi lá que deflagrou-se o início da Revolução, graças às manifestações do Dia Internacional da Mulher. A Revolução Russa, que acabou culminando na Revolução Bolchevique em outubro, tirou a Rússia da Grande Guerra e, de certa forma, foi responsável pelo fim momentâneo ali daquela guerra. Muitos consideram que a Segunda Grande Guerra e a Primeira são a mesma guerra com um pequeno hiato. Mas considere-se que sim, considere-se que não, foi instituída a paz no mundo a partir de 1918. Ou melhor, foi feita uma trégua entre os capitalistas, entre os países do capital, para promover a perseguição aos comunistas. Ela foi seguindo cada vez mais intensa, até culminar com o nazismo na Alemanha, com o fascismo na Itália e com o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. E esses regimes autoritários ameaçavam tomar conta de todo o mundo, com o objetivo final de extinguir a ameaça comunista. Mas foram largamente destruídos pela Revolução Russa, pelo Estado Soviético, que conseguiu, quase que sozinho, vencer a Segunda Guerra. Aos países capitalistas não restou outra saída a não ser se alinhar com a União Soviética e garantir que ainda permanecessem em algum pedaço do mundo, fazer uma trégua. E para isso tiveram que derrubar Hitler, derrubar Mussolini e fazer o pacto contra a extrema-direita. Pacto esse que desde o fim da União Soviética vem sendo destituído até o limite de ter o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil e vários outros líderes de extrema-direita crescendo em vários países capitalistas do mundo.
Com o final da Segunda Guerra e a vitória clara e evidente da União Soviética sobre as potências do eixo, o mundo inteiro, principalmente a Europa, ficou admirando a força do trabalho soviético, a força do Exército Vermelho. E aí começou em toda a Europa Ocidental e também nos Estados Unidos uma propaganda contra a União Soviética, uma propaganda forte, porque havia um grande temor de que eles viessem a virar todos socialistas. E essa propaganda, ela tem como ponto decisivo a explosão da primeira bomba nuclear pela União Soviética, que aconteceu em 1949, ano em que a China também se tornou comunista, também se tornou socialista, e quase que metade do mundo começava a seguir o caminho da revolução. Países da África, da Ásia e a União Soviética na Europa, com todo o leste europeu, mudavam o perfil e faziam do comunismo uma possibilidade cada vez mais próxima. Quase metade do mundo sendo socialista. Tudo isso iniciado com a grande manifestação de 23 de fevereiro de 1917, o Dia Internacional da Mulher. O temor de tornar a Europa Ocidental comunista, de tornar a Europa Ocidental socialista, revolucionária, fez com que setores reformistas da classe trabalhadora, apoiados pelo capital, criassem um zirigundum, ressignificassem o dia 8 de março, temendo fortemente que as manifestações feministas acabassem incentivando a derrocada do sistema capitalista. Por isso, ali nos anos 50, as centrais trabalhadoras francesas criaram o mito de que 8 de março de 1857, operárias americanas, operárias estadunidenses em Nova York haviam sido queimadas vivas, e por causa disso o 8 de março tinha sido instituído como um dia de luta internacional da mulher. Essa história, no entanto, é uma fake news, porque eu acabei de contar para vocês como é que de fato surgiu ao Dia Internacional de Luta da Mulher. Caramba, barbudo! Então era tudo mentira! A tristeza que eu senti pela morte das companheiras queimadas vivas dentro de uma fábrica não aconteceu? Aconteceu sim, camarada. Toda fake news, ela é lastreada em algum fundo de verdade. Então é verdade que houve um movimento de greve nos Estados Unidos que terminou com uma tragédia desse tipo. Mas, no entanto, ele não aconteceu dia 8 de março de 1857. E o Dia Internacional da Mulher também tem relação com esse episódio. Porque em 1911, quando o Dia da Mulher foi comemorado no dia 19 de março, lá nos Estados Unidos ele continuou sendo comemorado no último domingo de fevereiro. Mas a situação nos Estados Unidos era tão forte que esse episódio, o último domingo de fevereiro de 1911, iniciou uma greve geral que durou muito tempo. Durou, inclusive, até o dia 25 de março, quando, de fato, camaradas, trabalhadoras, numa fábrica, que eu vou pedir para o cara da internet colocar aqui em algum lugar da tela, em Nova York, foram trancadas dentro da fábrica e queimadas vivas. Ao todo, 129 operárias e 21 trabalhadores homens morreram naquele episódio. E essas mortes levaram a uma comoção nacional e ao maior movimento de funeral nacional que aconteceu no dia 5 de abril de 1911. É, portanto, verdade que houve um episódio desse tipo nos Estados Unidos, em Nova York, derivado de uma greve longa, uma greve geral, iniciada no Dia Internacional da Mulher. No entanto, essa greve aconteceu justamente depois que já tinha sido tanto instituído o Dia Internacional da Mulher, quanto o Dia Nacional de Luta da Mulher dos Estados Unidos. E foi no Dia Nacional de Luta americano que começou a greve que levou a esse episódio. O capital é cruel, mentiroso e hipócrita. E as mulheres nos deram uma excelente lição mostrando como organizar a luta e construíram o estopim da primeira revolução socialista. Foram responsáveis por quase metade do mundo se tornar socialista durante o século XX.
E a derrocada da União Soviética em 1990 diz muito sobre a captura das pautas revolucionárias feministas pelo capital e pelo neoliberalismo. Por isso, camarada, temos que tomar o exemplo das revolucionárias feministas e iniciar a revolução o quanto antes. Pois, como disse Clara Zetkin, somente num país socialista, e eu digo, num mundo comunista, será possível a emancipação real da mulher. Toda a solidariedade à luta das camaradas feministas e tomemos-as como exemplo para a superação do capital o quanto antes. Até a vitória, camaradas! Sempre!